Vou começar aqui para vocês a demonstração de uma aplicação super natural usando o extensor tip. Então, como vocês podem ver, ó, eu uso uma tip simples, não tenho nenhuma marca preferida. A única coisa que eu indico para as minhas alunas é que utilizem sempre uma tip que seja um pouco mais flexível, ó, para que na hora de fazer a curvatura dessa tip vocês não tenham nenhuma dificuldade, tá? Então aqui, para escolher a tip, o tamanho de tip ideal, eu faço da seguinte forma: eu coloco aqui a minha tip na ponta da minha unha e observo bem as minhas laterais. Então, as laterais, elas precisam estar sempre, ó, totalmente cobertas. A unha natural da minha cliente, a tip precisa cobrir toda a lateral da unha dessa minha cliente. Se ficar desse jeito aqui, já tá errado, vai fazer um dente na hora de fazer o lixamento, não pode ficar dessa forma. Ela tem que cobrir e até mesmo passar um pouco além da linha da unha natural dessa minha cliente. Da mesma forma como se vocês fossem utilizar a fibra, né? A fibra sempre é indicado ultrapassar um pouquinho ali a unha natural da cliente, com a tip é da mesma forma. Então, ela tem sempre que ir de uma lateral a outra. Então, para que a tip tenha uma boa aderência, uma perfeita aderência na unha natural da cliente, é importante fazer uma preparação nela antes. Então, eu utilizo mesmo uma broca diamantada para causar aqui, ó, umas ranhuras por dentro dessa tip, bem aqui no degrau. Colas que eu utilizo para colar minha tip. Temos essa aqui que é a mais convencional, que é quase que uma Tec Bond, tá? Ela funciona muito bem, gosto bastante dessa cola e ela tem uma boa aderência, cola super rápido também. E tem essa aqui da DayZ, que ele é quase que um gel base, só que ela é bem mais densa, então fica mais fácil para trabalhar, ó, com a tip. Então, vamos lá. Centralizando bem essa tip na unha da cliente. Isso. Aí aqui, ó, ela já tá aderindo. Pode botar. Eu sempre dou uma apertadinha aqui nas laterais, ó, para que ela fixe bem também nas laterais, ó. Aí agora aqui depois eu dou uma limpadinha embaixo, se ficar algum excesso, não tem problema. Agora eu vou definir o comprimento aqui, ó, da minha tip, sempre lembrando, né, deixar um pouco sempre maior do que a cliente vai preferir, para que você tenha uma margem para fazer esse lixamento. Agora aqui eu vou remover todo esse degrau, ó, que fica entre a tip e a unha natural, tá? Então vamos lá, vou lixar com bastante cuidado, eu vou passar a minha broca aqui, ó, e é somente mesmo em cima da tip. Como que eu sei que fica bom, Grace? Quando esse degrau ficar totalmente imperceptível. Ficou totalmente imperceptível, eu sei que já tá bom aqui a preparação da minha tip, já tá totalmente nivelada com a unha natural da minha cliente, então eu já posso começar a preparar para colocar o gel aqui em cima. Ó, tá vendo? De lado já quase não dá pra ver esse degrau, e é assim que ela tem que ficar. Isso aqui tudo, esse nivelamento todo aqui que eu tô fazendo, ele ajuda na questão também da durabilidade, para não dar descolamento nessa tip. Agora vamos alinhar essa lateral aqui com a lixa. Então eu venho aqui com a minha lixa, ó, coloco aqui de ladinho e vou lixando devagar até alinhar toda essa lateral. Tem que tentar sempre não oscilar essa lixa também, porque se oscilar eu já vou fazer um dente aqui já logo na tip. Ó, aqui a mesma coisa. Aí aqui em cima da minha tip eu gosto também de lixar ela, eu gosto de deixar ela bem fininha, bem maleável, porque isso ajuda também na aderência do gel na tip, ajuda a não ter nenhum tipo de descolamento. Ó. Aqui então minha tip ela já tá toda preparada, toda aderida, ó. Se vocês olharem de lado, ela não tem nenhum degrau e é assim que ela tem que ficar, ó. Então toda aderida, tudo certinho, sem degrau,
quase que imperceptível, não tem como a gente saber onde está a emenda dessa tip. E agora eu vou começar a preparar essa tip para receber o gel. Então agora eu vou preparar essa tip para receber o gel e eu vou mostrar aqui para vocês, esses aqui são os preparadores que eu costumo utilizar em mesa durante os meus atendimentos, que é da marca Voller. Ganho um patrocínio? Não, não ganho. Mas eu sempre gosto de indicar porque esse aqui é a marca que eu uso, é a marca que eu amo, é uma marca que funciona super bem, não tenho nenhum problema com o descolamento. Então primeiro eu vou passar o desidrate, depois o primer e em seguida eu venho com o gel base. Aqui nessa unha eu vou fazer uma técnica de borda camuflada, então por isso eu trouxe bem o gel blanc, ó, bem na linha ali de borda livre, para dar esse acabamento aqui como se fosse realmente uma unha natural. Então aqui, ó, eu venho depositando esse meu gel com movimentos suaves, circulares, praticamente deslizando o meu pincel em cima da unha. E notem que próximo à cutícula não tem excesso nenhum de gel, porque não tem necessidade, né, gente? Esse excesso de gel na área da cutícula que a gente vê por aí, ele não tem necessidade alguma. Ele realmente tem que ficar bem nivelado, próximo à unha, à cutícula da cliente. Então aqui a minha tip tá montada já, meu alongamento, né, feito com a tip já tá totalmente montado. A gente fez aqui a técnica da borda camuflada. E como vocês podem ver, ó, com o controle de produto feito da forma correta, a gente quase não tem lixamento, então isso reduz bastante também o nosso tempo de mesa. Olhando ela assim de lado, vocês podem ver que ela tá plana, tá retinha essa unha, né? Porque não tem necessidade nenhuma. Quando a gente entende de estrutura, a gente sabe que a unha não precisa ter aquele ponto alto aqui próximo à cutícula, que a resistência dela tem que estar aqui no ponto zero, que é onde a nossa unha quebra. Então agora eu vou começar o lixamento. Então, lixamento de unha quadrada. Como que eu faço para fazer o lixamento de unha quadrada, uma quadrada simétrica, com quinas, porque a gente sabe que um quadrado ele tem que ter quinas, e sem nenhum tipo de dente, sempre bem retinha. Primeiro de tudo, eu começo lixando as laterais. Então, para fazer o lixamento das laterais, eu deixo aqui a minha lixa sempre bem em pezinha e reta. E faço esse lixamento da lateral sempre reto. E como que eu sei que esse lixamento ficou de maneira correta? Quando o meu ponto sinusial, o ponto zero e a ponta da minha borda livre estão totalmente alinhados. Então, se todos os pontos estão totalmente alinhados em linha reta, eu sei que eu já terminei aqui o lixamento da minha lateral. Então, aqui eu vou lixar. Se você olhar a unha bem de frente, ó, bem retinho, você vai ver que as laterais elas já estão simétricas, já estão acompanhando aqui o ponto sinusial com a ponta da minha borda livre, já está bem alinhado e bem simétrico. Então, agora eu vou lixar a parede lateral inferior, aqui, por baixo, a lateral da minha unha, ó. Então, aqui, para fazer esse lixamento, eu vou encaixar a minha unha aqui dessa forma. E sempre reta como ela está aqui no vídeo. Se eu fizer dessa forma, eu vou abaloar a ponta da minha unha. E se eu oscilar dessa forma, eu vou fazer um dente aqui em cima. Então, talvez no seu lixamento, quando você termina de fazer a sua unha quadrada, que ela está com um dente bem aqui, pode ter certeza que é porque você, na hora de lixar, na hora de fazer o vai e vem aqui da lixa, você acaba oscilando a lixa dessa forma. Aqui nessa unha eu vou fazer uma técnica de borda camuflada, então por isso eu trouxe bem o gel blanc, ó, bem na linha ali de borda livre, para dar esse acabamento aqui como se fosse realmente
uma unha natural. Então, aqui, ó, eu venho depositando esse meu gel com movimentos suaves, circulares, praticamente deslizando o meu pincel em cima da unha. E notem que próximo à cutícula não tem excesso nenhum de gel, porque não tem necessidade, né, gente? Esse excesso de gel na área da cutícula que a gente vê por aí, ele não tem necessidade alguma. Ele realmente tem que ficar bem nivelado, próximo à unha, à cutícula da cliente. Então, aqui a minha tip tá montada já, meu alongamento, né, feito com a tip já tá totalmente montado. A gente fez aqui a técnica da borda camuflada. E como vocês podem ver, ó, com o controle de produto feito da forma correta, a gente quase não tem lixamento, então isso reduz bastante também o nosso tempo de mesa. Olhando ela assim de lado, vocês podem ver que ela tá plana, tá retinha essa unha, né, porque não tem necessidade nenhuma. Quando a gente entende de estrutura, a gente sabe que a unha não precisa ter aquele ponto alto aqui próximo à cutícula, que a resistência dela tem que estar aqui no ponto zero, que é onde a nossa unha quebra. Então, agora eu vou começar o lixamento. Então, lixamento de unha quadrada. Como que eu faço para fazer o lixamento de unha quadrada, uma quadrada simétrica, com quinas, porque a gente sabe que um quadrado ele tem que ter quinas, e sem nenhum tipo de dente, sempre bem retinha. Primeiro de tudo, eu começo lixando as laterais. Então, para fazer o lixamento das laterais, eu deixo aqui a minha lixa sempre bem em pezinha e reta. E faço esse lixamento da lateral sempre reto. E como que eu sei que esse lixamento ficou de maneira correta? Quando o meu ponto sinusial, o ponto zero e a ponta da minha borda livre estão totalmente alinhados. Então, se todos os pontos estão totalmente alinhados em linha reta, eu sei que eu já terminei aqui o lixamento da minha lateral. Se você olhar a unha bem de frente, ó, bem retinha, você vai ver que as laterais elas já estão simétricas, já estão acompanhando aqui o ponto sinusial com a ponta da minha borda livre, já está bem alinhado e bem simétrico. Então, agora eu vou lixar a parede lateral inferior, aqui, por baixo, a lateral da minha unha. Ó. Então, aqui, para fazer esse lixamento, eu vou encaixar a minha unha aqui dessa forma. E sempre reta como ela está aqui no vídeo. Se eu fizer dessa forma, eu vou abaloar a ponta da minha unha. E se eu oscilar dessa forma, eu vou fazer um dente aqui em cima. Então, talvez no seu lixamento, quando você termina de fazer a sua unha quadrada, que ela está com um dente bem aqui, pode ter certeza que é porque você, na hora de lixar, na hora de fazer o vai e vem aqui da lixa, você acaba oscilando a lixa dessa forma. Agora, para lixar aqui a ponta da minha borda livre, eu preciso ver o que eu estou fazendo aqui, ó. Né? Eu vou colocar a minha lixa aqui e ela tem que ficar reta, totalmente reta. Então, eu vou me posicionar, a unha da minha cliente, ela vai ficar aqui mais ou menos na altura do meu estômago e eu tenho que me inclinar, porque eu preciso ter a visão de como que tá a posição aqui da minha lixa. Então, eu vou lixar de maneira que a lixa segure bem firme, aqui a minha lixa, e lixo de maneira que não vai oscilar de nenhum jeito a minha lixa. Se eu fizer dessa forma, eu vou perder ponta e vou perder curvatura também. E se eu oscilar dessa forma, a minha unha ela vai ficar abaloada aqui na ponta. Então, para que ela fique uma quadrada perfeita, eu tenho que deixar minha lixa sempre reta, firmar bem aqui com o meu polegar e lixar de maneira reta e sempre olhar por cima da lixa. O meu campo de visão ele não pode ficar por trás da lixa. Eu tenho que olhar sempre por cima da lixa. Então, eu tenho que ter a visão daqui, ó. Que é o que vocês estão vendo aí no vídeo, essa visão aqui, você precisa ter com os seus olhos. Então, você tem que olhar por cima da lixa. Agora, eu vou fazer o lixamento de nivelamento em cima da unha, tá? Eu vou começar com a minha lixa manual e vou lixar sempre de fora para dentro, nesse movimento. Para que essa unha fique bem abaloada e dê também esse acabamento natural que vocês gostam tanto de ver, para que a unha não fique com aquele aspecto, sabe, reta aqui na lateral, aquela, parecendo uma unha postiça mesmo. Então, a gente faz esse movimento. E aqui a gente pode fazer de dentro para fora também. Ó. Aqui próximo à cutícula,
eu gosto de utilizar a parte de meia-lua da lixa, tá? Como que eu faço para não ferir a cutícula da minha cliente? Eu encaixo a minha lixa aqui próximo à cutícula. Então, para fazer o lixamento aqui próximo à área da cutícula, eu vou encaixar a meia-lua da minha lixa, mais ou menos num ângulo de 45 graus. E aí, dessa forma, eu não vou ferir ou machucar a cutícula da minha cliente. Ó. Aí vocês podem ver que ela já vai nivelando bem aqui, a unha tá ficando super niveladinha. Agora eu vou terminar de nivelar essa superfície da minha unha. Falta aqui ainda mais ou menos do ponto zero para baixo, falta nivelar toda essa parte. E agora eu vou fazer esse nivelamento para vocês verem como que vai ficar. Olha só, gente, que perfeição, a unha tá retinha, a lateral tá reta, simétrica, a minha curvatura aqui na ponta, né, ponta de borda livre, ela tem quina. Aqui agora só o que falta fazer? Fazer todo o acabamento próximo à área da cutícula, que aqui ainda tem gel que tá encostadinho, e afinar aqui, né, essa curvatura. Já vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Então, para a área da cutícula, para o acabamento em volta da cutícula, eu utilizo essa broca, que é uma broca bastão, agulha, né, que é aquela mais fina aqui na ponta, e sempre deitada, nunca broca em pé. Então, aqui, um erro muito comum, principalmente de quem está iniciando, é a posição da broca na hora de fazer esse acabamento. Vocês podem ver que aqui eu não deixei nenhum degrau, não tem nenhum desnível, né, do gel com a unha natural da cliente. E o que acontece? O principal erro, né, que eu percebo de muitas profissionais é não passar a broca aqui na área da cutícula de maneira correta. Então, o que faz de errado? Deixa a broca muito em pé e ao invés de nivelar esse gel com a unha natural, ela acaba criando aqui uma separação, criando realmente um degrau nesse gel, tá? Então, por isso que vocês podem ver que eu faço esse movimento. Eu trago aqui do meio para cá e depois eu volto e vou fazendo esse movimento como se eu estivesse realmente nivelando esse gel, tirando esse degrau. Se eu simplesmente só vier aqui e passar essa broca em pé nessa unha, eu só vou fazer aqui uma separação, um degrau. Então, por isso que eu tenho que passo aqui, mas tenho essa preocupação de deitar a broca nessa posição para que não fique essa separação, então, entre o gel e a unha natural. Então, aqui eu já terminei o meu lixamento em volta da área da cutícula, tirei todo o gel, todo o excesso de gel que estava prendendo essa cutícula. Se vocês olharem a unha dessa forma, vocês conseguem observar quase que lá dentro dessa cutícula, então dá para ver que realmente não tem nenhum tipo de degrau próximo à área da cutícula. Se eu olhar dessa forma também, né, eu consigo, é como se realmente fosse a unha natural da cliente. A unha natural tem continuidade com esse gel e é isso que torna a minha técnica tão natural. Essa minha técnica, ela confere muito mais naturalidade aos alongamentos e vocês precisam aprender essa técnica porque, como eu sempre venho falando, a tendência é a naturalidade.
Aqui, depois que eu fiz a curvatura, afinei aqui a ponta da minha curvatura, se vocês repararem, sempre fica aqui, ó, uma elevação, uma pequena elevação. Deixa eu pegar algo aqui mais fino para poder mostrar para vocês. Aqui, ó, fica como se fosse uma orelhinha aqui por debaixo aqui dessa borda livre. Então, eu sempre gosto de dar um acabamento melhor ali para que fique uma unha realmente mais fina, fique mais confortável também para essa cliente lidar e os afazeres dela, né, durante o mês até a próxima manutenção. Para fazer esse acabamento aqui por baixo, eu gosto de utilizar essa broca bastão, que diferente da agulhinha, ela é toda cilíndrica, ó. Ela é mais grossinha na ponta, então ela me dá uma maior firmeza e precisão para fazer esse acabamento aqui embaixo. E não é nada, não é nenhum lixamento, não tem que cuidar para lixar, tem que ser delicada na hora de fazer esse acabamento, para que justamente vocês não acabem criando um dente aqui por debaixo, aqui na lateral inferior dessa borda livre, tá? Então, como eu falei, dedinho de apoio aqui. Eu venho aqui, ó, bem de leve mesmo, só para tirar dar mais uma afinada aqui, né? Ó. Não tem problema lixar essa tip, porque, como eu falei, a tip ela é só um extensor. Depois, nas próximas manutenções, ela acaba saindo, acaba ficando só o gel mesmo. Então, não precisa se preocupar. Ó. Então, aqui já fiz a curvatura por baixo, já, né, tirei algumas imperfeições que tinha nas laterais. E agora eu vou fazer o meu último lixamento por cima. Aqui é um toque final que eu dou no alongamento, principalmente no quadrado. Na verdade, a gente pode fazer isso em todos os formatos, porém no quadrado isso faz uma grande diferença, porque tira qualquer imperfeição que tem aqui, ó, na borda livre, qualquer barriguinha que tem aqui também no nosso ponto zero. Então, eu faço dessa forma, seguro a lixa assim e faço dessa forma aqui. Um vai e vem, para que ela fique totalmente sem nenhuma barriguinha, totalmente reta. Se eu percebo qualquer uma imperfeição ali que eu acho que não tá bom, eu dou mais uma lixadinha. Ó. Então, aqui agora é só finalizar com o top coat e da mesma forma que o gel, não posso deixar nada encostando na cutícula e também não preciso levar excesso de top coat lá na área da cutícula e nem no restante da unha, porque se eu deixar qualquer barriga de top coat também na minha unha, principalmente no acabamento da quadrada, ela vai perder simetria. Então, aqui com essa unha pronta, vocês podem ver, ó, em cima dessa unha, no leito dessa unha, ela tá totalmente plana, retinha, não tem nenhum excesso de gel na área da cutícula. Quando essa unha começar a crescer, ela vai crescer de maneira que não atrapalhe essa cliente em nada, caso ela queira fazer uma esmaltação tradicional, quase não vai ter marcação do gel entre o gel e a unha natural da cliente. Aqui na lateral, ó, vocês podem ver que ela também está totalmente reta, totalmente alinhada, totalmente simétrica. Olha só, que perfeição. Super natural.